Oi, Sabrina. Tô ajustando aqui ainda. Boa tarde para quem tá chegando. Tive uma correria agora aqui, mas cá estamos. Oi, Ah, deu. oi. Deu. Tava tentando me encaixar aqui. Deu. Eu sempre Eu, fazia. É que eu sempre fazia com o iPad, hoje eu resolvi fazer com o celular e daí tô eu ajustando aqui. sim, eu tô com o celular aqui. Tu tá me vendo bem? Estou. Tá com luz aí, Sabrina? Tô com luz, botei abajur. Sempre me ajuda na iluminação aqui. Hoje me preparei. E Pessoa que fica aí, dando dicas de iluminação, né, tá Sabrina? ótimo, É, ótimo. mas eu tava preocupada com a falta de luz, que tava faltando luz aí, né? Só que me faltava Tava, essa, né? tá. Mas enfim, cá Foi um estamos. soco, mas voltou em tempo. Voltou, achei ele pelas 13h30, assim, tudo certo, pra gente Tudo. poder seguir. Então tá. Então estamos aqui. Boa tarde, pessoal. Ó, estão chegando. Ó, todo mundo nos vendo bem. Esse é o que estão comentando aqui já. Que bom, que Então, hoje a bom. gente está aqui para falar sobre parentalidade e conjugalidade mais uma vez, né? A gente já teve um primeiro encontro onde a gente entrou em vários tópicos, enfim, e agora a gente tem mais umas coisinhas que a gente gostaria de falar, né, Sabrina? Na verdade, é um tema que não se esgota, né? Eu acho que sempre Sim. tem coisas para serem faladas e a sensação que eu tenho é que todas as lives que a gente faz, os 59 minutos que o Instagram nos dá é sempre muito pouco tempo. Mas enfim. Então seja bem-vinda, Sabrina. Para quem não me conhece ainda, eu sou Olga Letícia Prestes, sou coordenadora de comunicação do Infapa e trago aqui hoje a Sabrina Fiore, que é minha colega no Núcleo de Parentalidade do Instituto da Família, onde a gente já vem aí há quase um ano estudando e pensando em projetos para a comunidade neste tema. Seja bem-vinda, Sabrina. Adorei que tu Obrigada, aceitou o Olga. convite. Sim, eu participei da última ali, né, nos comentários, super ativa, e elas assim, agora é a tua vez, vem participar. Sim, a Então tô Sabrina sempre aqui, tem tantos nervosa. comentários, tanta coisa para dizer. Agora tem que dizer aqui com a gente também, não só nos comentários, né? Mas tá Sim. tudo certo. Vamos lá, Sabrina. O que que a gente poderia começar falando? O que que mais da última live que a gente fez, que tu participou tão ativamente nos comentários, né? O que que te instigou e que deu vontade de falar mais? Ó, a Gabi tá aqui dizendo, a Gabi Guimarães está aqui, maravilhosa, ó, já tá recebendo elogio. Vamos lá. Ai, ai, as amigas participando para dar força, né? Dá um apoio moral. Mas, enfim, o que que te instigou na nossa última live, na nossa conversa, que tu pensou, putz, a gente tinha que falar um pouco mais sobre isso, ou dar mais atenção, Uhum. enfim. Bom, um dos temas que eu acho que são bem importantes e que foram bastante falados e que eu tenho vivenciado também nos meus grupos, né, de amizades, tem grupo de mães, né, grupo de pais que eu participo, é muito de como a família está se organizando nesse momento de pandemia, Uhum, né, em relação justamente a essas questões que a gente, enfim, estava falando no último encontro já da conjugalidade, da parentalidade, né, em uhum, relação à divisão das funções, dos papéis, né, essa questão da ajuda, né, que não é ajuda, mas é da uhum. participação Ai, do isso me homem revolta, essa também. ajuda. E esse foi um tema que na última live eu lembro, assim, que foi bem comentado, acho que suscita Bom, bom. muitas coisas, Uhum, né? uhum, Então, eu acho, enfim, que tem muita coisa aí que a gente pode falar também de como anda, né, essa relação conjugal em tempos de pandemia, né? O uhum, que que essas coisas refletem na relação com os filhos e na parentalidade, uhum, né? Então é um momento que está sendo novo, difícil para todo mundo, uhum. né? Com Que o pessoal muitas está tendo que se exigências. reinventar enquanto pais, né? Enquanto dupla parental, vamos dizer assim, né? Uhum. E a conjugalidade nessa história, como é que fica, né?
Porque agora eu exato. fiquei pensando, eu acho que na última live a gente acabou falando muito de parentalidade e só Uhum. um respingo de conjugalidade, né? Talvez E... reflita um pouco algumas coisas desse momento, penso eu, Uhum, né? hum, Será que hum, estamos tendo espaço, né, para conjugalidade no meio de tantas tarefas, tanta sobrecarga, né? Porque hoje a gente uhum, está vivendo dentro de casa com uma série de exigências e demandas, né? O público e o privado se misturaram dentro do ambiente de casa, né? Então muita gente segue uhum. fazendo as atividades, segue trabalhando dentro de casa sem rede de apoio, né? Ai, Então sim. com os filhos 24 horas por dia dentro de Uhum, casa, né? Tendo uhum. que fazer ainda o tal do homeschooling, né? Então fazer tema, Hell ajudar as schooling. crianças. É. Hell schooling, hell's office, right? House office, caos office eu chamo, né? Porque aqui Aham. também é muito complicado. Não é um home office. Home office tu se organiza para fazer um trabalho em Uhum, casa, tu deixa o filho na escola, tu tem um ambiente para fazer isso, né? E aqui uhum. não, tá tudo acontecendo e fervilhando no mesmo espaço, no mesmo tempo. As fronteiras acho que ficaram muito mais tênues também, né? Entre esses Sim. espaços de trabalho, entre subsistemas também, conjugal, parental, tá tudo muito misturado no âmbito de casa, Uhum, né? uhum. Tudo muito embolado e algumas coisas não muito claras, né? Me Não muito parece. claro. Porque a E eu gente me fica lembro que misturando papéis, enfim. misturando e precisando dividir e Uhum, compartilhar. Eu acho que uhum. isso é algo bem importante. Eu lembro que a Simone trouxe na última live, né? O quanto Uhum. essa pandemia veio Simone a tá nos aqui. desafiar. A Simone Castiel, Aham, quanto essa pandemia veio nos desafiar, né? E mostrar a importância do trabalho doméstico. E eu digo assim, uhum, mais do que isso, mostrar a necessidade da gente compartilhar essas atividades, essas uhum, funções. uhum. A Compartilhar com aquela importância, pessoa que mora naquela casa também, né? exato, a importância da participação de todos, e não só aquela pessoa, porque aqui a gente daí está falando muitas vezes, né, do marido, né, que foi aqui Uhum, muito falado, os maridos da uhum. última vez, Sim. mas inclusive, enfim, os filhos também podem ser incluídos, né, Uhum. participarem, né, E gostam de participar, né? Não sei, tu envolve tua filha aí aqui em casa, os meus gostam. Claro, não é sempre que estão dispostos, mas eles gostam de ajudar a pôr a mesa, de ajudar na louça, de, uh, sei lá, fazer a cama, né? Eles se sentem úteis também nesse eles se sentem úteis e é momento importante que esquisito, a né? gente valorize, né? E é importante que a Uhum, gente valorize os uhum, pequenos movimentos, né? Por exemplo, a minha filha Maria Flor, ela tem só 2 anos e 10 meses, né? Então, uhum, ela é muito pequenininha. Mas a gente pode também solicitar algumas atividades que estejam adequadas para o desenvolvimento deles, né? Então, assim, uhum. bom, na hora brincou, a gente fez, brincou, vamos ajudar a guardar, né? Então, a volta e Sim. meia também a gente vou lavar louça, e aí eu convido ela, se ela quer lavar comigo também. Aquilo já vira uma brincadeira, mas também Uhum, ela se sente ajudando e contribuindo, né? Eu não gosto nem do termo, às claro. vezes, ajuda, mas é isso, participando, né? Sim, Disso que porque a gente todos todos nós que moram neste ambiente participando na construção e na participando. organização disso, né? A Emília está dizendo, isso é uma baita construção com os filhos, a gente vai dando um modelo. Eu acho que a gente comentou isso na outra live, né? De nós, eu acho que eu falei com a Emília até, de nós, mães de meninos, da responsabilidade que a gente tem de criá-los participando de todas essas atividades, Exato. né? E isso começa desde Uhum. pequenininho, assim, Desde né? pequeno. E a gente, quanto casal também, a gente é modelo para essas crianças, né? Pois é, Modelo de relação, de cooperação, de uhum, papéis, de como a gente se relaciona dentro desses papéis, né? Essas crianças, elas também vão estar absorvendo tudo isso, né? E uhum, sentindo, e provavelmente vão futuramente, né, levar esses valores e esses modelos com eles também, né? Então, pois é, tanto que participando, quando vendo, talvez o pai participando, compartilhando, dividindo, uhum. né? E Ó, a sair um pouco Gita, daquela. desculpa, a Gita dizendo que o Não, Marcelo faz tudo em casa. Eu, tá, Gi, mas o Marcelo é um filho diferenciado, né?
A maioria O dos filhos. Marcelo é o filho ou é o É, marido? o Marcelo é o filho, adolescente, Uhum. né? Que tá entrando na faculdade agora. Mas ele é um menino Que com uma cabeça bacana. maravilhosa, né? Então, Que super ótimo. envolvido. E por que que ele é assim? Por que que ele faz tudo em casa, Exato. Gi? Não é mágico, né? Claro, eu tô É defendendo que eu sou fã do modelos. Marcelo aqui. Uhum. Mas é porque, na verdade, ele só é esse guri maravilhoso porque elas assim o criaram, né? Uhum. Porque Uhum. essas mães dele fizeram ele esse guri que faz tudo em casa, que ajuda, enfim, que é Uhum. ligado, são os Uhum. exemplos, né? Mas não vamos E as fugir da mudanças que a conjugalidade, gente pode Sá. fazer, né? Só para assim, é uma oportunidade também, se a gente for ver agora que estamos todos próximos dentro de casa e tendo que contar uns com os outros, da gente talvez fazer essas mudanças tão importantes, Sim, né? Em sim. relação aos estereótipos de gênero, quebrar Isso, padrões. isso. Aham, com certeza. Assim, eu tô com medo que a gente fuja da conjugalidade de novo, né? De como estão esses casais e essas duplas agora nesse momento de pandemia. Porque, assim, a gente falou na última live da importância dessa parceria parental em Uhum. casa, que isso reflete lá na conjugalidade. Mas como é que tu tem sentido, assim, nos teus atendimentos, nesses grupos de amigas, de WhatsApp? Como é que tu tem sentido a conjugalidade nesse momento de pandemia? Eu acho que também tem sido bem desafiador, né? E eu acho que isso que a gente fala aqui, que volta e meia a gente foge e vai para o tema da parentalidade, é porque isso tem absorvido muitos pais nesse momento, né? Eu Pois acho que é. é um reflexo do que talvez aconteça um pouco dentro de casa. Que espaços estamos dando para a conjugalidade, né? Isso, porque se isso Aqui. já é difícil em tempos Uhum. normais, agora na pandemia, né? A Uhum. resenha, a Emília disse, está difícil da gente falar sobre isso, né? Por que que tá E, tão fácil fugir, né? Desse é, tema? Meu Deus, que se ou passa? Me ajuda, construir esse Sabrina. espaço é que eu acho que a gente também está todo mundo muito sobrecarregado com muitas tarefas, né? A fazer as atividades, a trabalho, a cuidar do filho. Eu vejo muito aqui, assim, que o nosso tempo, às vezes, junto pega a Maria Flor, né? Um dá para o outro para poder trabalhar, porque a gente se reveza, a gente teve que criar aqui uma agenda para organizar os Aham. horários e a rotina para a gente poder, porque no início estava gerando muito conflito, né? Uhum. Então, assim, aqui não foi nada fácil, não vem sendo, né? Eu acho que é Se uma alguém disser que tá construção. fácil, tá mentindo. Isso que eu tenho um marido também, um pai, né, super Uhum. participativo, colaborativo, né, que tem uma relação super afetiva e próxima com a Maria Flor, assim, né, que já é desconstruído de muitos padrões, mas Sim. ainda assim, às vezes a gente vivencia, porque ainda tá aí, né, ainda Uhum. tem uma Uhum. E sociedade que às como. vezes é machista, que divide, né, o Ah, público e o sim. privado, Sim, na grande maioria das casas ainda não é essa parceria, né? é. Mas eu fiquei pensando, Sabrina, que como tu falou dessa rotina puxada que tá, né? Dessa agenda que tu teve que organizar aí, né? Aqui em casa eu organizei uma rotina com horários, assim, para eu poder trabalhar. Meu marido fica com os filhos, né? Quando chega de Uhum, noite, que tu conseguiu trabalhar, arrumar a casa, cozinhar, organizar tudo, né? uhum. Gente, Tu é tamo exausto. acabado? Tu tá destruído? Como é Eu que a só gente quero faz? dormir. Muitas vezes a gente disse, ah, vamos ver um filme e uma série quando ela Uhum. dormir, tal. Eu vou fazer a Maria Flor dormir e eu capoto do lado Dorme dela. Eu não junto. apareço Exato, mais, né? exato. E então tá difícil um pouco, acho, de separar, porque as fronteiras estão muito, né, tênues, Confusas. assim, entre confusas e Uhum, misturadas, uhum, né, dentro de uhum, casa, dentro desse ambiente, né? Por uhum. exemplo, a gente está, inclusive, hoje, a gente está agora faz 4 meses, quase um sítio da família do Emiliano. Aham. A gente dorme num quarto com a Maria Flor no quarto, Ui, porque tá. aqui não temos espaço para fazer um quartinho, enfim, para ela. A gente veio assim pensando que ia ficar Sim. 2 semanas e nós estamos há 4 meses.
Uhum. Então Mas foi que tudo isso meio também é a realidade inventado. de muitas casas, né, Sabrina? É que a gente ainda tem o É, privilégio de na é. tua outra casa tu ter um quarto para criança, mas muitas casas não tem E de quarto para poder criança. vir aqui para o sítio, isso também, né, é um privilégio, É, está sendo ótimo. é. Mas que espaço temos para esse nós, né? O nós do Uhum, casal, né? uhum. Para estar juntos, para muito, muito menos do que antes, porque antes a gente também tinha a possibilidade, às vezes, de deixar a Maria Flor com sogro, sogra, com pai, né? Minha mãe, enfim. Então a gente não está podendo também contar com uma rede de apoio que a gente tinha, Sim, né? E a que famosa rede que agora não está acontecendo. A Gi está dizendo, gostei, Gi, tu está bem participativa, tem que vir mais vezes. É importante ver como estavam as fronteiras uhum, antes da também, pandemia, né? também Uhum. concordo, E né? a Porque eu Emília está acho que aqui dizendo, vai se potencializar algumas coisas, com certeza. né? Uhum, Vai se uhum, potencializar. Como é que estava antes, né? Essa uhum, relação conjugal, que espaço o filho tinha nessa relação, uhum. né? Que é aquilo que tu sempre fala de como é difícil voltar o conjugal depois que começa o parental, que é com a chegada dos filhos, né? De um filho, dois filhos, enfim. Só para Eu não ainda deixar estou nesse passar aqui. processo, faz 3 anos. Ainda sigo tentando, né? Estamos, e é assim, mas eu acho que é importante o quê, né? Toda relação, ela é uma construção, Uhum, né? Então, assim, que relação estamos construindo, né? A nível uhum, conjugal, a nível parental, né? uhum, E eu acho que é importante pensar sobre isso, assim, eu estou dando espaço para isso, eu estou criando espaço e oportunidades para isso fora da uhum. pandemia, na pandemia, né? Mas Sim. pensar que toda relação é uma construção, né? E aí Uhum. poder simplificar como estamos construindo essa relação. Pois é, e daí como é que a gente, como será que a gente alimenta esse conjugal não podendo ter muito tempo a sós, assim, né? Como é que a gente Uhum. faz? Esses dias eu estava atendendo um casal que estavam, a gente estava justamente falando sobre isso, né, da dificuldade da conjugalidade nesse momento, e, e eles, me perdi, eu fui ler a mensagem ali que entrou e me perdi. Acontece, acontece. Sim, Que eu ia dizer? mas é um desafio, é um Esqueci. desafio grande de como construir esses espaços, né? De conjugalidade, de aproximação, né? E alguém botou ali assim, a pandemia ela não cria nada. Ela Não, talvez exato. evidencie coisas, né? Eu Uhum, acho que uhum. sim, acho que ela revela algumas coisas, né? Ah, tá, Inclusive, a lembrei, gente não lembrei, pode lembrei. deixar de falar depois da questão da violência, da Ai, violência que tem sim, surgido. sim. Lembrei, quem me conhece sabe que eu fiz assim, é para eu não esquecer o que eu ia falar. Que era o casal falando da conjugalidade, mas que ao olhar do homem, conjugalidade era só sexo, era só ter Ah, relação sexual. Né? Então ele estava se queixando na terapia de que eles não têm conseguido ter relação sexual em função de horários, pandemia, trabalho, né? Mas conjugalidade não é só isso, né, Sabrina? não, Não é só é transar. muito Então além. a gente tem que Não, ficar atento a isso. A Fernanda aqui está dizendo que sem dúvida a pandemia intensificou, né? Então a pandemia não criou nada, né, não nas criou. casas, mas Uhum. ela E intensifica vai algo que, muito né? além da relação sexual, né? A relação sexual ela é uma das áreas da conjugalidade, né? Exato. Mas tem a questão toda afetiva, de intimidade, de cooperação, né? De poder Uhum, se ter uma escuta verdadeira, né? uhum. E sensível um com o outro, de sermos colaborativos, enfim. Ela entra e abarca muito mais coisas do que só a relação A sexual. importância da comunicação, né? Ó, Uhum. calma aí. A Ângela que está dizendo aqui, o nascimento de um filho leva a uma reestruturação de vida do casal, né? Sim. Que é quando entra a parentalidade e às vezes o casal acaba deixando a conjugalidade, que é o que a gente estava falando A antes, né? gente estava falando. Isso é É. muito comum, né? Porque tem uma mudança grande nos papéis, Uhum, né? uhum, Vem novas funções, novos papéis, né? Uma uhum, mudança muito grande. O bebê vem, né? E desde o início da vida desse bebê, assim, tanto hoje pais e mães, né? Estão muito envolvidos com aquele bebê, né? uhum. Antigamente, os pais começavam a participar efetivamente quando às vezes a criança já tinha lá seus 2, 3 anos.
Uhum. né? Mas Que isso eles ainda é a pegavam. realidade em muitos lares, Sabrina. Ainda, Uhum. mas já temos mudanças, né? Elas Sim, são pequenas, às vezes parecem gradativas, né, e lentas, mas temos. Hoje tem muito mais homem participando, sim, né, tendo uma sim. relação mais afetiva e sadia, Uhum. de cuidado com os filhos, né? Hoje a gente tem, Uhum. então, desde o início da vida dessa nova vida familiar, né, com esse bebê, Uhum. esse casal fica muito envolvido com esses novos Fica. papéis de pai e mãe, né? Com a parentalidade. E Aham. E aí, sabe como o que que? fica a Desculpa. conjugalidade? E Uhum, sabe qual é a sensação que eu tenho, agora pensando nos casos que eu acompanho, que tem umas situações que o marido se sente sobrando naquela relação, uhum, se sente traído com a chegada do filho e uhum, ele mesmo se revolta. Então já é uma dificuldade do caramba para essa uhum. mãe se reconectar com o feminino, com ser mulher, com ser esposa, e ainda tem alguém ali do lado indignado, cobrando, enfim, Mas né? muitas vezes a gente também poder pensar por que que esse homem está se sentindo de lado e, Uhum, e não participativo. Porque também temos historicamente, né, uma questão da mulher muitas vezes se responsabilizar demais, se sobrecarregar e querer fazer as coisas do seu jeito e às vezes não dá também espaço para uhum, o homem exato. participar, Uhum, né? uhum, E aí começa a se criar isso, essa relação, né, da mãe com o bebê e esse homem que ele fica um pouco periférico, né? Não uhum. tendo espaço para que ele também entre e possa. Sim, ele não consegue entrar muitas vezes porque ela não permite e assim vão Uhum, indo, né? A Fran está dizendo que ela acredita que esse é um dos momentos de recasamento entre o casal, né? uhum. Sim, sim. Muitos conseguem, muitos não conseguem, tanto que tem um índice altíssimo de separação até o segundo ano de vida do bebê, Isso né? que eu ia dizer. Não é à toa, né? Porque ela Uhum, gera mudanças muito grandes. Ela muitas vezes afasta, né, o casal assim, uhum. dessa relação conjugal, porque a gente fica com até com a libido, às vezes, muito voltada, né, para a questão Para da criança. parentalidade, para a criança, para as Uhum, necessidades da criança, para os uhum, momentos. É muito lindo, é muito bom, uhum, né? Esses primeiros uhum. anos de vida, todos, eu imagino, né? Mas, né, das Sim. Não, descobertas. enquanto amamenta tem uma questão hormonal da mulher também, né? Isso é Uhum. fato, né? E que a gente sabe É. hoje que é para homem e mulher, assim, que nesse início tem um início que a gente fica preenchida, né, com Uhum, aquele, mas que requer a gente estar atento para a relação conjugal e para a uhum. necessidade de se resgatar ou de se Sim. reconstruir, como, né, alguém Uhum. disse, assim, de poder se Recasar, né? Que alguém recasar. colocou. É. Uhum, A Emília uhum, está dizendo quanto será que os maridos se preparam para a paternidade e a nova configuração do casal? Alguém se uhum. prepara? É, Eu quero saber se alguém se prepara. Eu acho que isso não acontece, né? Tu sabe se alguém se prepara, Sabrina? olha, a gente até tenta, né? Eu acho que assim, mas eu vejo assim, eu participei de grupos antes, né? Tinha cursos de pais, cursos de gestantes e pais. Convidei, né? Até o meu marido foi um que foi, participou desse curso de pais, mas tinha 80% de mulheres e 20% de homens, Uhum. né? Só que, claro que isso não prepara, isso vai te dar algumas dicas de manuseio, de o que fazer com algumas situações ali novas, enfim. Mas Uhum. a gente, eu acho que é algo que a gente aprende quando a gente realmente se torna pai e mãe, Pois é, né? a Emília está dizendo que a gente tenta, né? A gente E, tenta. e a Ângela dizendo, eu acredito que raramente isso acontece. Uhum. E daí a Olga Não, diz e da por mais que a importância de gente ter grupos para idealize e preparar, pensa, né? né? Uhum. Mas é um momento muito importante, assim, eu vejo de ter trocas, né? De poder conversar, de poder falar sobre isso, trocar experiências, né? É um momento, Uhum. assim, novo para todo mundo, assim, ali, a minha fase ali de nascimento, ali, logo após o nascimento da Maria Flor, assim, foi bem difícil, Uhum. porque era esse choque, foi um choque de realidade da Sim. maternidade ideal com a maternidade Real. real, né? Uhum.
E eu acho que tem espaço para pais e mães poderem falar sobre isso, sobre esse processo, essa construção, porque também a gente não nasce, isso que dizem que nasce um pai e uma mãe, não, a gente não nasce, ali a gente começa a A se nascer, organizar. mas é uma construção também, né, E pai e tu mãe, a gente acha, está sempre se construindo. assim, não é para responder, até para refletir, o pessoal responder. Vocês acham que se tivesse assim mais espaços falando abertamente sobre isso, será que de fato a gente chegaria no nascimento de um filho mais preparado? A Emília está dizendo que isso já diz muito sobre os problemas do casal quando as crianças chegam, né? Que na verdade os problemas não surgem ali, mas eles acabam ganhando uma lupa, né? Mas eu fico Também, também. pensando, Mas surgem se eu novos. chegasse, desculpa, se eu chegasse para alguma gestante ou para algum casal gestando, né? E resolvesse ter uma conversa franca e falar de todos. Tu acha que isso de fato ajudaria? Tu acha que isso seria diferente? Isso é algo que tenho refletido sobre, né? Uhum. Eu Ó, acho a que Dayana sempre está dizendo o quê? que ela acha que ajudaria a desconstruir o romantismo da maternidade. E a Emília acha que sim, que ainda tem muito É. tabu que impede que se fale sobre Eu isso. acho que sim, acho que sim. Acho que a gente entra em contato um pouco, se prepara um pouco mais para o real, Uhum, para o que está por vir, né? Para os uhum, amores e as dores da maternidade, enfim, mas que muitas vezes é muito romantizado e que a gente tem a questão da culpabilização, eu acho também da mulher às vezes não se permitir falar sobre uhum, as dificuldades, né, na maternidade, porque senão eu não estou sendo boa mãe, e que não tem a ver com isso, né? uhum. Mas até pra gente, só pra gente não fugir do tema, eu me lembrei, né, da questão da conjugalidade. Sim, eu acho que quando a gente vira pai e mãe também, claro que tem coisas anteriores que podem vir e se tornar mais evidentes, né? Se a gente não tá ali sólido, não tá bem, não tá com um bom relacionamento de conjugal, isso vai acabar potencializando, com Sim, certeza, com a chegada de um sim. filho, Uhum, né? uhum. E é importante a gente estar atento a isso, assim, porque ali também vai surgir com esses novos papéis também surgem, provavelmente, possibilidade de novos conflitos ou diferenças, porque às vezes Sim, ali vai ficar mais claro algumas diferenças. Às vezes em sim. relação ao cuidado dos filhos, a educação dos filhos, em Uhum, relação à divisão das tarefas domésticas, né? Então uhum. pode ali gerar também novos conflitos. Novos conflitos, sim. O pessoal, olha, a resposta é super positiva aqui, todo mundo acreditando no poder dos grupos, né, que pode fazer diferença, Uhum, né, que uhum, claro, ajudaria, né, de espaço de confiança para compartilhar a realidade. A Mari daqui a pouco vai estar aqui uhum, para falar mais sobre isso, mas que realmente, que nem a Fê está dizendo aqui, que algumas coisas a gente só vai saber mesmo quando chegar, né? claro. Quando chegar a Uhum, nossa hora. Eu fico pensando que o meu filho já tem 7 anos, então eu fui mãe antes de algumas amigas minhas e eu não fui muito romântica, não. Eu contei, né, a vida real, uhum, como é que era e tal, mas elas ignoraram, né? Não uhum, deram muita bola, não quero saber. Teve uma que disse, não me conta mais a parte ruim, eu não quero saber. Eu só quero saber da parte boa. E daí, depois que tiveram seus filhos, daí vieram, tu tinha razão, papapá. Daí a gente uhum. começou a falar mais livremente. Então, eu acho que sim, Uhum. tem um tabu de romantizar a maternidade, mas também tem de, às vezes, a pessoa não quer saber, não escuta aquilo, né? Sim, acho que Eu sim. sempre cito o exemplo que eu comecei a ler na gestação, o livro da... me Laura fugiu. Gutmann, Da Laura Gutman, né? Do Encontro com a Própria com a própria Sombra, e sombra. que na, Maravilhoso. e que na gestação eu li, que coisa chata isso. E, puf, fechei e não segui Uhum. lendo. Depois que meu filho já tinha alguns meses, eu retomei o livro e daí, nossa, aquilo fez muito mais sentido, eu me senti abraçada pela Uhum. autora e daí foi muito mais legal, né? A É, Emília está sim. dizendo, se não acaba a humanidade, acho que sim, Emília, talvez seja isso. Talvez tenha algumas pessoas que prefiram não saber da verdade, né? Do lado B da É, maternidade que a gente comenta, em prol de
continuar procriando, né? Mas quando a gente vive ali, né? E eu acho que ter esse espaço, porque às vezes, muitas vezes, esse início, né, da vida para a mulher, especialmente, às vezes é muito solitário, né? Porque às vezes a Sim. gente fica em casa com o bebê naquela bolha, né? O marido, bom, se a gente vai falar da licença, maternidade e paternidade, eu acho que é outro Daí é tema, outro mas capítulo. Ó, falando em marido, tem um marido aí botando coraçõezinhos na tela, que eu vi. aham, que bom. Né? Mas que eu acho que ter espaços assim de troca, saber que as outras pessoas, as outras mães ali também estão passando pelas mesmas coisas, né? Eu acho que é Uhum, sempre um espaço de a gente promover saúde, recursos, rede de apoio, né? uhum. E nessa Trocas de coisa experiência, horizontal, né? De mãe né? com mãe se ajudando. Eu acredito muito nisso. Uhum. Sabrina, nosso tempo aqui está se encerrando. Não, pessoal, Ai, que não está pena passar acabando a muito live. rápido. Mas a gente Sim, combinou que seria metade com a Sabrina, metade com a Mari, para que todos possam conhecer um pouco mais do nosso grupo. Então, obrigada, Sabrina. eu que Agora sai agradeço. Sabrina. Eu vou só deixar uma pergunta importante que eu acho que eu fiz aqui, que eu ia trazer, né? Porque assim, a gente está falando de relações reais, relações Uhum, humanas, né? E essas relações vão ter conflitos sempre, seja uhum. conjugal, parental, né? E a questão é como a gente está resolvendo os nossos conflitos e que modelos a gente está sendo Para os de resolução pequenos. de conflitos para os nossos filhos, né? Então, de deixar assim esse Excelente, questionamento, né? Que relações estamos excelente. construindo e que modelos estamos passando, Uhum, né? Num muito momento que a gente bem. está vendo aí muitas violências vindo à tona, Sim, sim, que a gente nem chegou a falar das é. violências Mas quem domésticas, sabe né? ficar Mas para a tá. próxima, mas eu É, acho que é um é, tema super importante, né? Da com questão da certeza. violência doméstica Com intrafamiliar, certeza, com certeza. tá? Então tá, Eu que obrigada, Sabrina. agradeço, Tu só sai aí e agora é com a tá? Mari. Onde Vamos é que eu lá. saio? Deixa eu ver. Tu vai ter que. Calma aí. Deixa eu Deixa eu ver. ver como é que eu Ah, eu já faço para te achei, eu acho. trocar aqui. Pera aí. Já achou? Aqui. Deu. Agora, Mari, vamos ver, vou solicitar a tua participação. Calma aí. Mari, tu tá aí? Pessoal, vocês me enxergam ainda? Tudo certo? Não desliguei nada? Fiquei com medo agora. Calma aí. Mari? Aqui. Achei. Tô! Achei, Mari, achei. Tinha te perdido aqui. Vamos ver se a Mari entra agora. Vamos lá. Achei que tinha trancado tudo. Vamos. Ê, chegou! Ê, chegamos! Chegou! Cheguei! Seja... E aí? E aí? Seja bem-vinda, Tudo Mari. bom? Obrigada, Pronto, querida. pessoal dizendo que nos enxerga aqui, que tá tudo certo. Né? Porque a Estamos gente tudo fica sob inventando. controle. A gente fica inventando de troca convidado, não sei o que, daqui a pouco eu derrubo todo mundo, né? Então, Pois Mari, então, cá estamos. Tu tu estava nos sabe que a acompanhando, primeira né? coisa. Tava como eu acompanhei já a anterior, né? A nossa Uhum. a live do núcleo antes. Mas tu sabe que a primeira coisa que eu preciso compartilhar contigo, e na verdade com todo mundo, não só contigo, é. Hum. Cheguei até a cair, Opa! ó. Cheguei até a me derrubar. Tamanho é a emoção do momento. Mas sabe que a primeira coisa que eu preciso compartilhar é a seguinte: nessas ondas de muitas lives, né, e especialmente pós-isolamento e pós-pandemia, eu sempre fico me questionando o que de fato é importante a gente compartilhar num espaço coletivo, assim, né? Uhum. E, e hoje eu fiquei pensando que dos espaços de live que eu participei, que para mim foram os mais interessantes e que eu levei mais, enfim, que eu trouxe para mim coisas importantes, foram
as que me tocaram de fato o coração, sabe? As que de verdade trouxeram um conteúdo que é muito real, assim. Todas nós, além de terapeutas de família, somos mães. E acho que não é à toa que o tom da maternidade, ou seja, veio tão forte, muito mais do que a parentalidade em si, mas o nosso lugar como mãe e todas as nossas questões que envolvem a questão da maternidade, né? E a relação com os nossos parceiros e tal. Mari, só para te dizer, a tua imagem tá meio pixelada, adorei a palavra, Lu. A tua imagem tá meio... Mas a gente te ouve super bem, só para tu saber, tá? O pessoal tá na roça, tá citando. É por isso, galera. Na roça, né? Internet rural é complicado. Mas a gente tá te ouvindo, isso que importa, tá? Internet rural é assim. Então, há muito pouco que eu posso fazer, infelizmente, galera. Mas, enfim, falando sobre isso, eu fiquei pensando na questão da conjugalidade e isso me fez... Não tem como a gente desconsiderar o momento de isolamento que a gente está vivendo e o impacto disso na conjugalidade, né? Sim. Então, acho que mais do que a gente falar só da relação entre parentalidade e conjugalidade, nós estamos falando sobre como ser casal ou como ser parceria nesse momento na de pandemia, isolamento onde cada um de nós... na verdade, não sei se só na pandemia, porque eu acho que a pandemia está refletindo nesse momento uma questão que é interessante, Olga, que é os nossos momentos muito agudos de crise. A pandemia está nos pegando como um momento muito agudo de crise. Não é à toa que a gente falou de nascimento de filho, que a gente falou de vários momentos diferentes do ciclo de vida de um casal ou do ciclo de vida de uma família. A pandemia, nesse momento, está sendo uma crise planetária, como a Olga adoraria falar e ouvir. Ela vai bater palminhas aqui, garanto que vai. A gente está falando de uma crise planetária e de uma crise planetária que afeta diretamente a nossa capacidade humana de conexão. Então, antes de mais nada, a gente é bicho mamífero. Ou seja, nós necessitamos de conexão e de contato na mesma medida que a gente necessita de comida, de ar, de água para respirar. Então, uma das questões que que sempre ficam muito presentes para mim nesses meses que a gente tem vivido é que, passado o choque daquele primeiro, segundo mês, o que a gente está vivendo hoje é uma reação em cadeia de muitos processos emocionais profundíssimos em cada um de nós. Como pessoa, como profissional, como pai, como mãe, como amigo, esposa, como parte de um grupo. Então, tem uma questão para mim que é o resgate da conjugalidade nesse momento, para mim tem muito a ver com essa capacidade de a gente resgatar depois do susto inicial e desse processo que agora vem como uma realidade continuada de mudanças muito profundas estruturais na nossa sociedade de uma maneira em geral, para que essas coisas mudem. Como é que a gente resgata a capacidade de conectar? Como eu resgato a capacidade de poder estar contigo aqui sem estar sentindo falta ou sem estar com aquela memória presente do que seria se eu e tu estivéssemos sentadas frente a frente numa conversa sobre esse mesmo tema. Então, em muitos momentos, isso me faz pensar na nossa vida cotidiana. Na vida cotidiana com a minha companheira, com a minha filha. Ou seja, em que momentos eu estou realmente disponível para conectar? A Tiane falou aqui bem legal também, que a gente está numa crise vital coletiva, né? Mas é exatamente isso. E como uma crise vital coletiva, acho que muito pouco nós temos recursos já conhecidos. Nenhum de nós nunca viveu uma pandemia antes, nem um processo de isolamento. Vamos pensar o isolamento. Uma coisa que me incomoda um pouco é quando a gente coloca tudo no mesmo nível, né? Ou seja, a melhor tirada de pandemia que eu ouvi é: nós não estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo bar, cada um com seu barquinho. Então, quando a gente está podendo tomar tempo para falar entre parentalidade, conjugalidade, nós estamos falando de um lugar muito privilegiado. Muito. De um lugar que está conseguindo refletir enquanto
esse pandemônio está acontecendo ao redor. Exato. E podendo refletir sobre isso, a gente pode pensar alternativas de como criar conexão numa situação nunca vivida. Uhum. E onde, obviamente, o que está em questão, para mim me parece muito claro, é que o que está em questão são questões muito primordiais de cada um de nós. E como cada um de nós viveu experiências primárias de apego, de afeto, de conexão na sua família de origem. Uhum. E de como com a nossa história, né? Daí, com a nossa história. A Lu tá falando aqui, né? Crise, bem-vinda à abertura para nos reinventarmos, né? Da oportunidade. Eu tenho dificuldade, né? Eu tenho dificuldade de olhar para tudo isso como com uma visão, talvez. Eu tenho medo de ser muito simplista, de dizer, que bom, bem-vinda. Mas sim, a real é que nós estamos diante de uma oportunidade. É o jeito Apesar de sobreviver, né? A gente ficar lamentando e enlutada até o final do ano não vai nos levar a lugar nenhum, né? Fico pensando. Agora até me veio o Vitor Frankl com o sentido da vida, né? Do tipo, qual é o sentido desse negócio todo? Como é que a gente consegue se reconectar de alguma maneira e olhar para dentro, né? Em meia hora de conversa, nós não vamos resolver as questões do universo, que certamente, né, sociais, né? Mas a realidade é que todos nós estamos realmente colocados, digamos, diante dessa tarefa, que pode ser uma grande oportunidade ou pode ser uma grande dificuldade, de como se reencontrar, como encontrar de verdade com o outro. E isso, para mim, é a questão nesse momento para a gente pensar em conjugalidade. Ou seja, as nossas histórias estão na mesa. As nossas experiências prévias, individuais, estão na mesa. A nossa capacidade de lidar com as diferenças, tá tudo aí. Tem vários, eu tenho visto, tenho recebido, inclusive, alguns estudos sobre o tanto que essa experiência de isolamento prolongado tem trazido, especialmente estudos mais voltados para as neurociências, mas acionado questões pré e perinatais, de traumas pré e perinatais no funcionamento individual de cada um. Justamente por conta disso. Quando a gente pensa em isolamento, a gente está falando de uma questão muito, muito antiga de sobrevivência. Quando a gente fala de uma pandemia, a gente está falando de questões que são muito básicas. Então, assim, muitas vezes, acho que foi na outra live que a gente estava falando sobre a questão do diálogo, da conversa. A Sassá também estava falando agora há pouco, tu e ela estavam falando sobre isso. Mas, assim, como eu tenho uma conversa efetiva se eu não estou enxergando o outro, Olga? Quando eu tenho acionado em mim esse medo enorme da incerteza, do que vem pela frente. De perder algo, de perder alguém. Exatamente. O pessoal tá falando aqui, né? E aí a gente estava falando sobre a questão do grupo, né? Fala, desculpa. Não, só para não deixar passar tudo aqui, senão eu me desorganizo. A Tatiane gostou da saída saudável de ver sentido, né? Isso é uma coisa bem curiosa, assim. Eu sempre ouvi falar em Vitor Frankl, né? Sobre a história do sentido, mas foi agora na pandemia que eu mergulhei nele. Eu falei, meu Deus do céu, preciso encontrar um sentido para isso, né? E eu comecei a ler mais, por que será, né? E daí a Gi falando sobre resiliência, né? E da tolerância à frustração nessa época. Resiliência é a palavra mesmo, a Emília comentando. A Gabi falando de a gente perceber a nossa vulnerabilidade nesse momento, né? Que eu acho que tem muitas coisas que a gente julgava estarem sob controle e que de repente, né? Estamos aqui todos juntos. A Olga falando em co-construir sentido. Adorei isso, Olga. No casal, na família, na comunidade, no planeta, né? Enfim. Né? E a Emília está dizendo, compartilha esses estudos aí que tu andou lendo. Pode deixar. É o meu outro lado, né? É o meu lado B, né? Os meus estudos sobre trauma e neurociência. Mas isso, para mim, me ajuda a dar sentido. Quando eu percebo, por exemplo, comigo,
em casa, na minha vida diária, no meu cotidiano, quando eu vejo momentos em que simplesmente a conexão básica não existiu. Então, qualquer comunicação que venha a partir deste lugar não vai chegar Não no vai. outro. Uhum. Simplesmente Exato. não vai chegar. Exato. Então, assim, claro, a gente tem que falar sobre tudo que a gente vem falando, né? A gente precisa rever papéis dentro de casa, a gente precisa ver como essas coisas estão sendo compartilhadas, quem está se sentindo sobrecarregado, tudo isso é muito importante. Mas mais que nada, neste momento que nós estamos vivendo, é como é que cada um de nós consegue perceber quando essa disponibilidade de estar com o outro está presente ou não está presente. Então, assim, a gente estava falando antes sobre a questão de se grupos preparam ou se grupos não preparam. Isso. E eu não sei se os grupos preparam para as tarefas da vida, mas eu tenho certeza que grupos seletos, com um número pequeno de pessoas, num espaço de confiança, nos ajudam muito a voltar para esse lugar de presença e conseguir conectar o olho no olho. Se conectar. E conseguir fazer o que a gente está fazendo agora. Então, assim, mesmo que tenha um monte de bolinhas subindo, com várias coisas escritas, eu tô olhando para ti. E eu consigo dizer o que eu tô dizendo porque eu tô olhando para ti, eu não tô pensando em nenhuma outra coisa que não seja conversar contigo sobre isso que a gente propôs a conversar. E a partir daí algo surja. Então, assim, tem sido interessante, assim, perceber... A Tiane falou de pertencimento, né? Isso. Sim, e a Tiane está falando de pertencimento e que isso, agora, juntando com o que tu falou aí por último, é possível de fazer online, né? É possível. Antigamente se criticava e achava que não. E o pertencimento é a base da nossa experiência mais primordial de vínculo. Eu me diferencio desde um lugar de pertencimento. Então, o pertencimento é o que primeiro eu me sinto nos seguro traz a partir disso. Exatamente. Exatamente. E se eu não tenho a minha necessidade básica de segurança atendida, e vamos combinar, né? Assim, nem sempre quando a gente está falando de conjugalidade, a gente está falando de uma conjugalidade segura. A gente está falando de uma relação segura. Em muitos momentos, a conjugalidade nos traz muitas outras questões que não só a segurança. Como em todas as relações íntimas. Quanto mais íntima uma relação, mais complexa ela é em termos de emoções, em termos de tudo que ela implica. De todos os então, desafios. Nem sempre eu estou me sentindo seguro com o meu parceiro. Exato. A Tiane comentou que os grupos nos ajudam a pertencer, né? Sim. 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 E isso e ao nos ajudar a pertencer, nos ajudam a resgatar uma qualidade indispensável de segurança que nos permite estar com o outro e criar uma mudança no cenário em que eu estou vivendo. Exato. Então, para mim, antes de nada, quando a gente falava sobre o criar o espaço, né? Eu acho que foi na semana passada em que alguém dizia, nem que seja na agenda, precisa criar um espaço na agenda do casal. Exato. Sim, precisa criar um espaço. E precisa criar um espaço muitas vezes porque é a partir desse espaço que a gente toma tempo para essa relação. Tempo suficiente para estar no mesmo capítulo da novela, como eu digo, né? Para voltar para o mesmo... Na mesma página do livro. Tempo. Exatamente. E a partir de estar na mesma página do livro, aí sim poder seguir. Sim. Além de nós viver essa experiência como algo muito, muito particular, eu imagino, né? Tu tá falando e eu tô pensando nas famílias que acompanham, nos casais que acompanham, né? E essa semana eu tive um relato de um casal que comentou que conseguiram no meio da semana sentar, abrir um vinho e conversar. Só conversar. Daí lembraram de momentos bons que tiveram no passado, daquela vez que fizeram a viagem, que não sei o quê. Olha que coisa mais simples. E daí, eles que vinham de momentos de muita discussão, de muita briga e tal, né? Os desafios do momento atual, conseguiram fazer isso, chegaram com coraçõezinhos em volta para o atendimento.
né? Chegaram leve. E assim, o que aconteceu? Ah, a gente descobriu que a gente sabe conversar. A gente descobriu que a gente consegue se conectar. Do quão isso é E importante, claro, né? De tu se disponibilizar partindo do para isso. princípio, e partindo do princípio que crise faz parte da vida, não importa o tamanho dela, tá bem? Essa é uma crise enorme que a gente está vivendo em muitos níveis ao mesmo tempo, e por isso tão complexa, mas quanto mais grave a crise, mais importante a gente poder resgatar aquilo que é mais anterior, o mais básico e que sempre funcionou, né? Assim, o que de verdade para mim funciona? O que me conecta? É uma música. Eu estava sentada ouvindo a Sabrina, estava ouvindo tu e a Sabrina, eu estava sentada no meu sofá aqui na nossa casa do morro, que tem a colcha da minha avó. E fiquei me lembrando Ai, pena da que não dá colcha para da ver. minha avó. Não dá para ver nada? Aqui, ó. Colchinha de colcha da Sim, minha avó. deu. Sim, sim, linda. E é uma memória muito básica, mas que de trazer ela nesse momento Um afago, né? é um afago. E é um afago que me permite poder estar mais presente. Não só com meu filho, não só com a minha companheira, não só no meu trabalho, mas é estar. E vamos combinar, né, Olga, que nós ainda que escolhemos uma profissão onde o cuidado e a atenção com o outro é parte fundamental. Se a gente não tiver esses pequenos respiros e não puder praticar esses pequenos respiros, muito pouco nós vamos conseguir apoiar quem quer que seja encontrar esses respiros. Não se consegue trabalhar, né? Não consegue. Alguns comentários aqui, Mari, da Ângela dizendo, né, que o apego e a vinculação no início da vida é a base para todas as relações, né? E a Sabrina comentando que pode ser uma oportunidade de estarmos mais próximos, de nos reconectarmos. E sim, isso aí, eu acho que tem muitos relatos de muitas famílias, e, enfim, trazendo de se dar conta do que realmente importa. A Sabrina está falando isso, né? Do que realmente faz sentido naquela família, o que é legal, das famílias se conhecendo, né? Aquela família que apenas dormia, né? Naquele espaço juntos, agora passam um dia inteiro juntos, né? Muito tempo juntos. A Emília está dizendo, E acho vamos que nos isso pro cuidar casal antes é de cuidar importante. dos outros. Mas para mim Sim. é exatamente isso que a gente vem falando. Ou seja, se eu consigo integrar a minha experiência prévia, entender o que nisso tudo está me tocando, eu consigo estar mais presente com o meu parceiro, com a minha parceira. E eu consigo estar mais presente no meu núcleo familiar. De novo, contextualizando que nós estamos falando de uma realidade muito específica. Ou seja, para muitos e para a grande maioria das pessoas que vivem no país em que a gente vive, nós não chegamos nesse nível de reflexão. Não, seja, elas estão vivendo uma realidade é muita privação. E daí a gente vai para Maslow, né? Tem necessidades básicas que não estão sendo supridas e a gente não consegue entrar nessa conversa de conexão, né? Sim, sim. A gente está falando para um nicho específico aqui, né? Só mas, seguindo ao mesmo aqui, tempo, né? a gente pode pensar na conexão como isso que nos constitui a todos, independente do que, independente de qual é o nível de preocupação que a gente está, né? Sim, esse é um lugar que nos une, que traz a inclusão e que nos traz, como a Tiane estava comentando antes, esse senso de pertencimento. Esse senso de pertencimento de espécie. Nesse momento, nós estamos pertencendo a uma espécie. Antes de pertencer uma espécie ameaçada, antes né? de pertencer a um casal. Uma espécie se sentindo ameaçada, né? Eu acho que isso é importante de colocar também. A Emília comentando, né? Vamos nos cuidar antes de cuidar dos outros, e cuidar de quem cuida é fundamental, disse a Sabrina. E é por isso que a gente tem o nosso grupo lá, para quem não conhece, né? Já vou aproveitar o momento jabá, momento propaganda, que é o Conversando, que a gente tem no IFAPA, eu e a Simone Heine, que a proposta é justamente cuidar de quem cuida. Né? A gente tem esse grupo para psicólogos e terapeutas de família, para justamente dar esse espaço de pertencimento e de abraço, afago, né? E atenção
desse momento que está tão complicado, né? A Gabi está dizendo que é uma grande revisão de valores, né? Ai, obrigada, Emília. A Emília está dizendo que o grupo é maravilhoso. A Emília faz parte deste grupo, né? Mas é. E acho que a gente pode falar do grupo aberto que a gente vai fazer na sexta-feira, né? Exato, porque o nosso tempo está quase chegando no fim. Quer apresentar, Mari, por favor? Então, na sexta-feira, falando sobre isso, né? Sobre a potência dos grupos como um dispositivo realmente importante nessa mudança e nessa capacidade de acolhimento. Na sexta-feira, vai estar divulgado nas redes do Enfapa. A gente vai ter mais um grupo aberto do núcleo de parentalidade, onde estão convidados todos pais e mães e cuidadores e pessoas interessadas no tema, justamente para a gente fazer essa conversa e seguir aprofundando, porque numa live a gente só pode trazer pequenos drops daquilo que a gente pensa e que a gente sente. Então, é um espaço de acolhimento, é um espaço de cuidado e de escuta sobre esse tema. De compartilhar e pertencer, como disse a Tiane, e que a gente tem com essa chamada de parentalidade e conjugalidade, né, para envolvê-los, só para deixar registrado. A gente já está com o link para inscrição no grupo, na nossa bio aqui do Enfapa, então é só voltar ali para o perfil do Enfapa, e ali já tem o link para o Forms para se inscrever para o nosso grupo, que vai ser sexta-feira via Zoom. Então a pessoa se inscreve e na sexta-feira recebe o link para participar do grupo, ok? É um grupo gratuito, só para deixar isso claro, né? Essa vez é um grupo aberto. A Gi está deixando um grande e saudoso abraço a todos do Enfapa. Beijo, Gi. A Gi está dizendo que está com saudade de ti, Mari. Antes ela tinha colocado aqui, saudade da Mari. Estava ansiosa para te ver, que já estava te chamando antes. Quem mais? Deixa eu te perguntar uma coisa. Posso terminar com uma poesia? Ai, claro, adoro, pode. Tu tem 2 minutos, vai lá. Não, vai dar. Esse tem sido um dos meus grandes recursos nesse período. A poesia, a arte tem me ajudado muito a me manter nesse estado de presença capaz de conectar. Então, eu vou trazer um trecho de uma poesia da Adélia Prado, que se chama O que a memória ama, fica eterno. Quando eu era pequena, não entendia o choro solto da minha mãe ao assistir a um filme, ouvir uma música ou ler um livro. O que eu não sabia é que minha mãe não chorava pelas coisas visíveis. Ela chorava pela eternidade que vivia dentro dela e que eu, na minha meninice, era incapaz de compreender. O tempo passou e hoje eu me emociono diante das mesmas coisas, tocada por pequenos milagres do cotidiano. É que a memória é contrária ao tempo. Enquanto o tempo leva a vida embora como vento, a memória traz de volta o que realmente importa, eternizando momentos. Quanto mais vivemos, mais eternidades criamos dentro da gente. Quando nos damos conta, nossos baús secretos, porque a memória é dada a segredos, estão recheados daquilo que amamos, do que deixou saudade, do que doeu além da conta, do que permaneceu além do tempo. Então esse é o meu convite, que a gente possa manter perto aquilo que a gente ama. Lindo demais. Não estava no script eu chorar. Não estava, né? Mas muito lindo, Mário. Obrigada. Obrigada pela participação, por ter compartilhado esse espaço aqui. E esperamos todas muito obrigada. Sexta-feira nesse clima, né? Que a gente possa falar sobre mais Adélia Prado, né? Maravilhoso. Obrigada. Mais Adélia Prado. Um beijo. Tchau, tchau. Isso tchau, vai gente. ficar gravado aqui, só para lembrar, no nosso IGTV, depois vai para o YouTube e Facebook, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.